Eu vejo que a grande dificuldade, assim, eu vejo duas dificuldades, que a gente pode falar sobre dois ângulos. O primeiro é um ângulo próprio da técnica, que a técnica é aplicada no momento de inexperiência do jovem. Então, eu falo assim, você vai organizar a sua vida inteira e você tem 15 anos. Você vai planejar o que você vai fazer com 80 anos e você tem 20 anos. Então, ainda falta maturidade psíquica, falta maturidade afetiva, falta experiência de vida para a pessoa conseguir ter uma visão de conjunto sobre onde ela quer chegar. E a gente propõe algo que é extremamente difícil, é extremamente desafiador. Então, a inexperiência, eu vejo que é a principal dificuldade de quem está começando a inversão essencial. Porque às vezes falta base, falta vivência, falta saber qual é o caminho mais adequado por vivências prévias que a pessoa já teve. Por outro lado, existe um outro ângulo de visão no meu ponto de vista, que é a gente olhar um pouco o que acontece em relação às gerações atuais. Hoje nós temos uma geração que, em virtude da internet, em virtude das redes sociais, é tudo muito imediato. Né? Então, hoje, você falar para um jovem que ele vai fazer algo estrutural para receber uma recompensa, entre aspas, para daqui a 30 anos, é quase você torturar a pessoa. É quase você falar assim, é algo totalmente fora do que acontece hoje no dia a dia. Hoje, num clique, a pessoa tem um mundo. Então, na geração atual, aplicar a técnica da inversão essencial, ou seja, para quem está chegando agora, eu vejo que um desafio muito grande é a pessoa ter essa visão de perspectiva, ter essa visão de longo prazo, porque ela está crescendo num mundo que não estimula a visão de longo prazo. Hoje, com essa questão da internet, tudo tende a ser muito superficial. Por exemplo, existem alguns estudos dentro da parte de educação que mostram que os textos dos nossos estudantes são mais abrangentes, ou seja, ele consegue falar de coisas que um estudante de 20 anos atrás não conseguia, porém com superficialidade muito maior em relação do que um estudante de 20 anos conseguia. Então é aquela coisa assim, a pessoa compartilha no Facebook algo que ela discorda e para ela já está fazendo um movimento social. Para ela está fazendo a parte dela. E enquanto que a gente sabe que mudanças sociais não acontecem a partir de um clique. Ok, existem casos que às vezes você coloca, não, aquilo, sei lá, 2 milhões de pessoas começaram a compartilhar uma coisa e aquilo teve um efeito. Mas de modo prático, de modo real, a gente não faz evolução sentado no computador dentro de casa. A gente faz evolução, revolução consciencial, revolução de qualificação social, a partir de mudança de hábitos, a partir de exemplo, a partir de autopesquisa, a partir de debate, a partir de crítica, e que isso muitas vezes necessita de uma fundamentação muito maior do que um clique. Então eu vejo que uma dificuldade da inversão existencial para quem está começando é a gente entender a contextualização da inversão existencial dentro do que acontece hoje. Apesar de eu não me sentir um velho, quando eu comecei a inversão existencial, a realidade era completamente diferente. Em 10 anos hoje a gente tem uma diferença gigantesca de gerações, coisa que há 50 anos não existia. Como a inversão existencial é uma técnica da intrafisicalidade, não há como estudar a inversão existencial sem estudar sociologia, sem estudar antropologia, sem estudar o que acontece no nosso dia a dia em termos sociais, nas gerações aí, geração Y, geração Z, gerações que vêm modificando ao longo do tempo e numa velocidade cada vez mais rápida. Faz bastante sentido isso para mim, na verdade. Essa questão social aí que o jovem muitas vezes acha que está se engajando, né, e não está. Temos uma pergunta aqui. Dentro dessas gerações e dentro da sua experiência, há gerações de inversores? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim porque, primeira coisa, por exemplo, hoje nós já temos inversores com 40 anos, 45 anos. É diferente de um inversor com 15. Por quê? O contexto de prática da técnica da inversa é diferente. Estão em momentos diferentes. E isso eu vejo que a gente pode classificar como gerações. Existem situações que eu vejo, no meu ponto de vista, que foram mais otimizadas em gerações anteriores e outras coisas que nem tanto. Do mesmo modo que eu vejo coisas hoje que são mais otimizadas e outras coisas que nem tanto. Poderia dar exemplo? Por exemplo, eu vejo que essa questão da dificuldade em estudar Invexologia para as primeiras gerações, vamos lembrar, quem começou a estudar Invex, que não é o meu caso, lá em 1991, não tinha nada escrito sobre Invex. O que aconteceu foi a apresentação da técnica da Invex num curso em Brasília,
congresso, na verdade, em Brasília. O professor Valdo apresentou que era a proposta da técnica da Invex. E a partir dali o povo começou a ter que se mexer. Quem se interessou. Então eu acho que isso incutiu um nível de proatividade que hoje eu acho que essa geração mais nova tem mais dificuldade pela questão da facilidade. Por outro lado, quem sabe tirar proveito da facilidade hoje tem um salto de qualidade em relação à prática da técnica da Invex em um ano que há 25 anos atrás era muito difícil. Entende? Porque em um ano a pessoa faz, por exemplo, uma revisão. Hoje é muito fácil você ler sobre Invexologia. Você entra no Google, escreve Invexologia, tem artigos, tem verbetes, tem vídeos no YouTube, tem livro em versão existencial, enfim, tem muito material, tem 700 experimentos, tem cursos, tem uma instituição dedicada a isso, há grupo que pesquisa isso, então há muito mais pares. Hoje há exemplo, por exemplo, a gente pode olhar quantos, 50, 100 inversores veteranos e ver qual que é a nossa prospectiva. Então, eu entendo que isso é um ganho muito grande para quem está começando a técnica da Invex. Nos anos de 91, 92, quando começou, o pessoal que estudava Invex, eles comentam muito que existiu tráfico, né, por baixo dos panos, tráfico negro da seção Invexibilidade de 700 experimentos. Então eles se trocavam, o livro não estava publicado ainda, 700 experimentos foi lançado em 94, e aí uma pessoa conseguiu para revisar, e aquilo começou a rolar nos bastidores para o povo conseguir estudar o que era inversão existencial. Então, assim, é um nível de dificuldade que hoje não tem. E a pessoa que escuta isso, ela pode falar assim, mas se alguém conseguir, ela vai lá e compartilha, né? Mas em 91 não tinha internet. Então, assim, era tudo mais difícil. A gente agora, antes de começar o evento, eu estava lembrando de uma situação que eu vivenciei. Em 96, uma pessoa que era interessada pela técnica da Invex, também de Ribeirão Preto, que a gente teve uma afinidade, tivemos uma certa rememoração um do outro em relação ao curso intermissivo, e a gente ficou trocando cartas. Hoje, se você perguntar o que é um selo para uma pessoa de 15 anos, ela é coleção dos velhos. Então, assim, o nível de dificuldade que tinha era muito maior. Por outro lado, isso necessita um nível de proatividade, que é a base da Invex. E talvez hoje, falte um pouquinho pela questão contextual de quem está hoje começando a técnica da Invex. Por outro lado, a gente não pode confundir geração com a pessoa. A gente pode ter uma geração com essas características e a pessoa ser totalmente diferente. Então, se ela tem proatividade, se ela tem vontade, eu vejo que as possibilidades hoje são infinitas. É muito mais fácil hoje você crescer em termos da inversão existencial. Por outro lado, tem desafios também muito maiores. E quais atributos conscienciais você acha mais relevantes para fazer o link da pessoa entrar em contato com a técnica de uma forma teórica, né? Por exemplo, participar aqui e ter uma afinidade com esse tema, e o pulo para ela trazer isso para o dia a dia dela e aplicar, assim, de um link, sabe? Olha, você acha que é uma questão mais íntima? Acho que vai depender muito dos valores da pessoa. Porque uma das coisas que a gente tem que, eu acho que é muito sério, a Invex ela propõe uma série de metodologias. E algumas metodologias mais radicais, outras menos, mas que a gente sabe que aquele tipo de metodologia aplicado em conjunto dá um salto de aceleração, de velocidade em relação à programação de vida da pessoa, em relação à meta de vida dela. Eu vejo que muitas vezes a pessoa acaba assumindo a Invex por ser uma técnica avançada, por ter certo status dentro da conscienciologia em relação à aplicação. Então os inversores são, né, o pessoal de ponta, que chegou cedo e tal. E muitas vezes ela não para pensar qual que é a convergência entre a Invex e os valores pessoais. E eu vejo que isso muitas vezes gera autoconflitos. Então a pessoa pratica a técnica da Invex, estuda a técnica da Invex, mas ela não avalia os conflitos que ela tem em relação à técnica da Invex. Inclusive existe um verbete dentro da enciclopédia que eu acho muito interessante, indico para todos estudarem, que se chama autoconflito inversológico. Que fala exatamente desses processos que às vezes são inconscientes, que ainda não estão muito claros, mas que a pessoa ela não tem um antagonismo, mas ela tem ali um nogórdio que ela não consegue superar e que muitas vezes é carregado de conteúdo emocional. Então, a avaliação de como casa esses valores pessoais em relação à técnica, ou seja, se diferenciar um pouquinho da técnica
e olhar para a técnica de um modo crítico e ver, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu estou procurando? Porque eu acho que quando há esse casamento em relação aos valores pessoais, a pessoa tende a levar aquilo mais na prática, de modo que é mais natural. Por exemplo, eu costumo falar num cursos que eu dou, quando a gente debate sobre ideias inatas, eu sempre tive uma coisa muito forte na cabeça desde muito criança, que é eu não posso perder tempo. Essa frase, para mim, ela tem um conteúdo emocional, para mim, muito forte. Isso encaixa perfeitamente com a técnica de invex. Porém, a gente pode ter outras ideias, outros valores, outras ideias inatas que, às vezes, algum fator pode não casar muito bem. E ali a pessoa tem que avaliar. Avaliar o quê? É um valor anacrônico, ou seja, que não faz sentido, que é uma automimese, que precisa ser trabalhado e reciclado. E aí sim a pessoa vai poder assumir a INVEX com maior vontade, com maior discernimento, com maior naturalidade, com maior casamento, convergência entre a questão intraconsciencial e a técnica. Ou é algo que de fato eu tenho que fazer e que a INVEX não vai ser para mim nesse momento. Então, que outras coisas vão ser interessantes, e a gente tem que lembrar muito que a INVEX é um caminho de executar o nosso projeto de vida, não é o caminho para a gente executar o nosso projeto de vida. Quando a pessoa começa a entender um pouco mais, diferenciar ela da técnica, mas ao mesmo tempo, se quiser, assumir a técnica de verdade, entender que ela não é a técnica, mas que ela está aplicando um instrumento, eu acho que tende a superar essa questão. Você colocou, não sei se era isso que você